Sabe, desde sempre, a humanidade olhou para as montanhas, para os rios, para os oceanos e não viu só uma paisagem bonita, viu um desafio, um obstáculo a ser superado. E qual foi a nossa resposta? Bom, a gente decidiu construir, conectar, basicamente remodelar o nosso próprio mundo numa escala que é épica. E essa é a grande pergunta, né? O que precisa para a gente conseguir remodelar o planeta? Hoje, a gente vai mergulhar em 7 respostas. E que respostas! 7 projetos gigantescos que, com muito concreto, aço e uma ambição quase inacreditável, simplesmente reescreveram as regras do jogo. Então, para começar, vamos falar de um problema antigo, a distância. A nossa primeira parada vai ser em 3 obras de engenharia que fizeram muito mais do que só vencer barreiras físicas. Elas literalmente encurtaram o nosso mundo. Imagina só a situação. Comecinho do século XX. Para um navio ir do Oceano Atlântico para o Pacífico, o único jeito era dar a volta na América do Sul inteira. Uma viagem que era um pesadelo. Longa, caríssima e, claro, muito perigosa. E aí veio a solução, o Canal do Panamá. Quando foi inaugurado, lá em 1914, foi algo absurdo. Aquela viagem de quase 13 mil quilômetros virou um atalho de só 80. Mas não foi só um atalho, né? Foi uma revolução que mudou completamente as rotas de comércio do mundo todo. Agora, vamos dar um pulo lá na Europa. Por séculos, uma faixa de água, o Canal da Mancha, separava a Grã-Bretanha do continente. E o sonho da galera era audacioso para a época: criar uma ligação física, permanente entre os dois. O mais genial do projeto, do Eurotúnel, é isso aqui, ó. Não é um túnel só, são 3. 2 para os trens passarem, um para ir e outro para voltar, e um túnel de serviço bem no meio para qualquer emergência. Tudo isso escavado por umas máquinas monstruosas que foram abrindo caminho por baixo do fundo do mar. E a escala do negócio é impressionante. São quase 38 quilômetros debaixo d'água. Isso faz dele o túnel com a maior parte submersa do mundo, uma verdadeira façanha da engenharia. Mas antes de encurtar as distâncias físicas, tinha um problema ainda maior: a distância da comunicação. Pensa que lá pela metade do século XIX, mandar uma mensagem da Europa para a América demorava o mesmo tempo que um navio levava para cruzar o oceano. E então, em 1866, tudo mudou. Com o primeiro cabo telegráfico transatlântico permanente, uma espera de 10 dias virou uma questão de minutos. Foi a primeira vez na história que o mundo se conectou de verdade, em tempo real. Uma revolução. Só que conectar o mundo era só o começo. O próximo passo da nossa ambição foi ainda maior: dominar as forças da natureza. Dobrar rios gigantescos à nossa vontade para gerar energia numa escala que ninguém nunca tinha imaginado. Olha esse número: 3 milhões e 300 mil metros cúbicos de concreto. Para ter uma ideia, isso é concreto suficiente para fazer uma estrada de mão dupla de São Francisco até Nova York. Foi isso que usaram para construir a nossa próxima maravilha. E tá aí ela, a Represa Hoover, um gigante de concreto construído em plena Grande Depressão, que não só domou as enchentes violentas do Rio Colorado, como também gerou energia e água que permitiram o desenvolvimento de todo o sudoeste dos Estados Unidos. E já que a gente está falando de energia, vamos para cá, para nossa vizinhança, na fronteira do Brasil com o Paraguai. O impacto da usina de Itaipu é surreal. Pensa só, ela supre quase 90% de toda a energia que o Paraguai consome e ainda fornece 15% de toda a energia de um gigante como o Brasil. É por isso que Itaipu é muito mais que uma barragem. Ela é uma campeã mundial na produção de energia limpa e renovável. E mais do que isso, é um monumento que mostra o poder da cooperação entre países e da engenharia. Bom, e agora, na nossa reta final, a gente vai ver projetos que são verdadeiros símbolos da pura ambição humana, daquela perseverança contra forças que parecem invencíveis e que, no fim, ainda se tornam obras de arte. Lá nos Países Baixos, a situação é tensa. 1/3 do país fica literalmente abaixo do nível do mar. O projeto Delta é a resposta monumental a essa realidade. É um dos sistemas de defesa contra inundações mais complexos e extensos do mundo. Uma batalha constante contra o oceano. E esse projeto nasceu de uma tragédia, depois de uma inundação terrível em 1953 que matou milhares de pessoas. O resultado foi uma obra tão extraordinária que a Sociedade Americana de Engenheiros Civis a nomeou uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e com toda razão. E claro, não podia faltar um ícone na nossa lista.
Quando foi inaugurada em 1937, a Pontes Golden Gate não só quebrou recordes, se tornando a ponte suspensa mais longa do planeta, ela virou, na mesma hora, um símbolo, uma obra de arte reconhecida no mundo inteiro. Mas é muito importante lembrar que esses feitos incríveis tiveram um custo. Esse número, 11, representa as mortes oficiais durante a construção da ponte. É um lembrete bem sóbrio do sacrifício humano que está por trás dessas estruturas monumentais. Então, quando a gente olha para trás e vê tudo isso, canais que rasgam continentes, barragens que domam rios, a gente percebe um padrão claro, né? É a demonstração da incrível capacidade humana de transformar o que parece impossível em realidade. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Essas obras definiram o século XX, uma era de domínio sobre o mundo físico. Mas e agora? Quais serão as grandes maravilhas que a nossa geração vai construir e deixar como legado para o futuro? Bom, essa resposta talvez ainda esteja em construção.